A igreja não é apenas um prédio, ela é um lar espiritual. É o lugar onde corações machucados encontram cura, onde vidas quebradas são restauradas e onde almas sedentas são saciadas pela presença viva de Deus. A igreja é o corpo de Cristo em ação neste mundo. Cada um de nós é um membro importante dessa grande família espiritual. Quantas vezes a igreja foi um refúgio quando tudo parecia desmoronar? Quantas vezes uma palavra pregada, um abraço recebido ou um simples louvor cantado nos renovou por dentro? A igreja é mais do que uma reunião de pessoas. É uma manifestação do amor e da graça de Deus entre nós. Mas também sabemos que a igreja enfrenta lutas, divises, frieza espiritual, escândalos, perseguições e o afastamento de muitos que um dia estiveram firmes na fé. Isso nos fere e nos preocupa, e muitas vezes nos entristece. Por isso, mais do que nunca, precisamos levantar um clamor pelos nossos líderes espirituais, pelos ministérios, pelas famílias que fazem parte da comunidade de fé e por cada coração que entra e sai da casa do Senhor. Hoje o nosso clamor é por essa família espiritual. É por essa igreja que já nos abraçou, nos corrigiu, nos ensinou e nos guiou para mais perto do céu. A igreja precisa de oração, precisa ser fortalecida, avivada, renovada. E essa responsabilidade começa comigo e com você. Falar da igreja é tocar em algo profundo, sagrado e para muitos extremamente pessoal. A igreja é a noiva de Cristo. Efésios 5, versículos 25 a 27. Aquela pela qual Jesus deu sua própria vida. E mesmo assim, quantos de nós já choramos por causa de situações dentro dela? Quantos já foram feridos, decepcionados ou sentiram-se esquecidos dentro da própria casa espiritual? Mas também, quantos já foram curados ali? Quantos encontraram amigos, propósito, direção e redenção nos bancos de uma igreja? A verdade é que a igreja, como qualquer família, carrega suas dores e suas belezas. É feita de gente imperfeita buscando um Deus perfeito. E é exatamente por isso que precisamos orar por ela. A palavra de Deus nos ensina que somos parte de um só corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 1 aos Coríntios 12, versículo 27. Isso quer dizer que o que atinge um, afeta a todos. Quando um irmão tropeça, todo o corpo sente. Quando um ministério é atacado, toda a comunidade sofre. E quando a igreja se cala, o mundo grita ainda mais alto. Vivemos dias em que a fé de muitos tem se esfriado. As pessoas estão mais ocupadas, mais distraídas, mais desanimadas. Muitos deixaram de congregar, mesmo sabendo que a Bíblia nos exorta. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, versículo 25. Estamos vendo igrejas se tornando palco, em vez de altar. Ministérios sendo vistos como empresas, membros que consomem, mas não servem. Há uma crise silenciosa em muitas comunidades de fé. A crise da unidade, da santidade, da verdadeira adoração. E é por isso que a igreja precisa de oração, de intercessores, de joelhos dobrados clamando por um avivamento que comece de dentro para fora. Quando Jesus falou a Pedro, ele declarou com autoridade: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Essa é uma promessa poderosa. A igreja está firmada sobre a rocha, mas também é um lembrete de que haverá oposição. O inferno vai tentar, sim. Vai tentar dividir, corromper e enfraquecer. E cabe a nós, como família espiritual, levantar um escudo de oração. Você tem orado pela sua igreja, pelos seus líderes, pelas crianças que crescem na escola bíblica, pelos adolescentes que estão rodeados de influências contrárias, pelas famílias em crise dentro da congregação, pelos obreiros que carregam fardos invisíveis. Às vezes cobramos tanto da igreja, mas oramos tão pouco por ela. E é tempo de mudar isso. A igreja precisa ser um lugar de cura e não de julgamento. Um lar de acolhimento e não de exclusão. Um ambiente de poder espiritual e não apenas de programas vazios. Precisamos de igrejas cheias da presença de Deus e não apenas de pessoas.
A Bíblia nos chama a viver em comunhão verdadeira. Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." João 13, versículo 35. Não é pela estética, pelo tamanho do templo ou pela fama do pregador. É pelo amor. E o amor é cultivado em oração. Interceder pela igreja é reconhecer que ela é um campo de batalha espiritual. Paulo disse: "Orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos." Efésios 6, versículo 18. A oração é o combustível do avivamento, da unidade e da restauração. E hoje, neste clamor de domingo, Deus nos chama a renovar o compromisso com a nossa família espiritual. Seja ela grande ou pequena, antiga ou recente, fervorosa ou abatida, a igreja precisa de nós. Precisa da nossa voz levantada diante do trono. Precisa que sejamos pontes e não muros. Que sejamos parte da cura, não da ferida. Se você ama a sua igreja, ore. Se está ferido por ela, ore. Se está distante, ore. Se quer ver algo novo acontecer, ore. E acima de tudo, creia. O Espírito Santo ainda age na igreja. Ainda levanta homens e mulheres comprometidos. Ainda derrama dons, ainda restaura ministérios. Ainda chama a noiva para se preparar. Hoje nosso clamor é por essa casa espiritual. Por esse abrigo em tempos difíceis. Por essa família que Deus nos deu, que é falha, sim, mas também cheia de graça e cheia de promessas. Diante de tudo o que refletimos, agora é hora de fazermos o que há de mais poderoso: orar. Oração é o nosso respiro de fé. É quando tiramos os olhos das circunstâncias e os colocamos naquele que pode tudo. E hoje vamos nos unir em um só coração, em um só espírito, para clamar por algo precioso: a nossa família espiritual, a igreja. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração ferido. Talvez esteja se sentindo distante, esquecido, desacreditado até da sua comunidade de fé. Ou quem sabe esteja firme, mas perceba que há áreas que precisam de renovo, de vida, de direção. Seja qual for o seu momento, há um espaço nesta oração para você. Vamos nos apresentar diante do altar com humildade, com sede de restauração, com desejo profundo de ver a Igreja de Cristo brilhar novamente. A oração move o céu. A oração traz cura. E quando dois ou mais se unem, Ele está no meio. Mateus 18, versículo 20. Portanto, respire fundo. Feche seus olhos se puder. E prepare-se para clamar comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento santo, com o coração contrito e os joelhos dobrados, para clamar pela Tua igreja, a Tua noiva, o Teu corpo vivo aqui na terra. Tu nos chamaste para viver em comunhão, para sermos membros de uma só família espiritual. Por isso hoje, Senhor, oramos por cada igreja espalhada pelos bairros, cidades, estados e nações. Clamamos por um avivamento real, por um mover fresco do Teu Espírito Santo entre nós. Deus, perdoa-nos pelas divisões, pelas críticas, pelas feridas que geramos uns nos outros. Cura os relacionamentos dentro da Tua casa. Onde houve brigas, que haja reconciliação. Onde houve afastamento, que haja retorno. Onde houve decepção, que Tua graça transborde como bálsamo curador. Senhor, visita os pastores e líderes espirituais. Sustenta cada servo Teu que tem carregado fardos pesados, às vezes em silêncio. Renova suas forças como as da águia. Dá-lhes direção clara, visão celestial e amor renovado pelas ovelhas que lhes foram confiadas. Livra-os da exaustão emocional, da frustração, das armadilhas do inimigo. Fortalece suas casas, seus casamentos, seus filhos. Oramos também pelos ministérios da igreja. Louvor, intercessão, ensino, recepção, crianças, evangelismo, discipulado, ação social. Que cada departamento viva no Teu Espírito, guiado pela Tua palavra, com excelência e amor. Que não haja espaço para competição, mas sim colaboração e unidade verdadeira. Senhor, oramos por aqueles que se afastaram da comunhão, que estão longe da igreja. Talvez por feridas, traumas, julgamentos. Estende Teu amor, Pai, e traz esses filhos de volta ao lar. Mostra-lhes que há lugar à mesa para eles, que ninguém está esquecido, que ainda há cura, restauração e propósito dentro da Tua casa.
Traz arrependimento às igrejas que se desviaram do evangelho puro. Que a tua palavra volte a ser o centro, que a oração volte a ser a base, que o amor volte a ser o laço que une. Livra-nos da religiosidade seca, das aparências vazias, do orgulho espiritual. Pai, levanta uma igreja relevante, viva, que faz diferença na comunidade, que cuida dos órfãos e das viúvas, que alimenta os famintos, que acolhe os rejeitados. Uma igreja que brilha a tua luz neste mundo escuro, que seja sal e luz como Jesus nos ensinou. Oramos pelos novos convertidos, fortalece-os. Dá sede pela tua palavra, protege-os das armadilhas do inimigo. Conecta-os a uma família espiritual saudável, onde possam crescer, servir e ser cuidados. Senhor, ensina-nos a amar a tua igreja como tu amas, a valorizá-la, a investir tempo, dons e recursos com alegria. Que não sejamos apenas consumidores de culto, mas participantes ativos do teu reino. Levanta intercessores dentro da igreja, Senhor. Homens e mulheres que se coloquem na brecha, jovens sedentos pela tua presença, crianças sensíveis à tua voz. Que a tua glória encha os nossos cultos, que milagres aconteçam nos pequenos grupos, que corações sejam transformados nos corredores, nas orações silenciosas, nos abraços sinceros. E por fim, Senhor, clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus, prepara a tua noiva, que a tua igreja esteja santa, sem mácula, cheia de azeite, pronta para o encontro com o noivo. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos. Amém.